Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula, lá no ambiente do Moodle, vocês vão encontrar a atividade 4 que está prevista para o dia 12 de abril. É esta atividade então que vamos realizar juntos na aula de hoje. Como eu comentei, alguns alunos já fizeram e já postaram a atividade. Mas peço que da mesma forma acompanhem a aula, se tiverem dúvidas me chamem pelo chat para esclarecer e participem do fórum que fala sobre a importância, então, sobre o uso do Excel. A atividade é essa, atividade 4, utilizando o Excel, elabore uma planilha com as informações que seguem. A planilha deve ser enviada como anexo aqui mesmo, tá? Então, utilizando o Excel, elabore uma planilha com as informações abaixo. Ali vocês têm todas as informações. Lembre-se de utilizar fórmulas para a realização dos cálculos, desenvolver a planilha e enviar como anexo. Então, vamos lá. A empresa TW produz calças femininas. A quantidade produzida de janeiro a dezembro de 2019 foram, respectivamente, tem os valores aqui que nós já vamos inserir na planilha. O preço de venda se manteve estável durante todo o ano, no valor de R$ 40 cada calça. O imposto correspondente ao faturamento foi de 18%. O custo total, já estou dando o custo para vocês, fixo mais variável, foram respectivamente. Tem todos os valores de janeiro a dezembro. Então, elabore uma planilha no Excel calculando a receita bruta mensal, que é a quantidade vezes o valor de venda, o imposto mensal, a receita operacional líquida, o lucro, o total da receita bruta anual, total da receita líquida, o total dos custos e o lucro total anual. Então, vamos lá, abrindo o Excel, então, vamos acompanhando juntos, tá, pessoal? Para aqueles que tiverem mais dificuldade. Todos abriram o Excel aí, localizaram? Deixa eu só pegar aqui minhas anotações, então, para ir auxiliando vocês no desenvolvimento da atividade. Vamos lá. Primeira coluna, então, o Excel tá aqui, a gente já utilizou ele numa aula, então, para vocês já tiveram a oportunidade de usar ele em uma aula presencial. O que nós temos aqui? Vocês lembram? Colunas A, coluna B, coluna C, coluna D. Temos as linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Cada quadradinho desse é chamado como? De célula, né? Aqui que eu vou inserir minhas fórmulas. Como inserimos fórmulas? Sempre iniciamos com o sinal de igual. Vamos lá, então. Nossa primeira coluna, nós vamos colocar os meses, ok? Então, o título da coluna vai ser mês. De janeiro a dezembro. Então, lembram? Coloca lá janeiro na célula, digitem janeiro e vocês vão poder arrastar até o mês de dezembro, que o preenchimento é automático. Lembram dessa ferramenta? Estão visualizando bem? Na segunda coluna, o que nós vamos colocar? A quantidade produzida. Quantidade produzida. Como é que eu faço para aumentar aqui a célula? Quantidade produzida. Vou na coluna e ajusto então o tamanho que eu preciso. Qual a quantidade produzida? De janeiro a dezembro. Tem os valores lá. 1.000 em janeiro, 1.200, 1.800, 1.400, 1.390, 1.600, 1.620, 1.720, 1.250, 1.440, 1.530, 1.920 e 2.150 lá em dezembro. É isso? Todo mundo preencheu? E aqui eu posso criar na última célula aqui do mês totais, então, ó, totais. Eu quero saber o total de quantidade produzida no ano. Como eu vou descobrir o total? Seleciono o que eu quero somar e
Autossoma. 18.420 unidades produzidas no ano, então. Próxima coluna. Seria o preço de venda. Preço de venda. Também vou aumentar a célula. E lá no exercício me diz que foi R$40 o preço de venda das calças. É isso? Da unidade. E foi todo ano o mesmo valor. Então, seleciono e preencho até o último mês. R$40. Só que aqui ela não está formatada para reais, né? Como eu faço a formatação? Seleciono a célula e seleciono aqui o formato, então, de número, que é de dinheiro que eu preciso. Coloco ali o cifrão, então, que vai ser R$40 cada mês. O que mais eu tenho? Eu preciso calcular a receita bruta. Como é que se calcula a receita bruta nesse caso? Receita bruta, como eu vou saber a receita bruta mensal? A quantidade produzida, que aqui foi a mesma que a quantidade vendida, vezes o preço de venda. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Sempre que eu vou inserir uma fórmula, eu começo com igual. Igual ao quê? Seleciono a célula B2, que é a quantidade, vezes o meu preço de venda. Selecionei as células que eu quero que se multipliquem, então. Valor R$40.000. Ele já ficou em formato de reais, porque eu já tinha informado aqui que era o valor em reais, então. Ele já multiplicou diretamente os R$40. Eu quero que ele aplique essa mesma fórmula até dezembro, multiplicando sempre a quantidade vezes o preço de venda. Seleciono a célula e arrasto até embaixo. Já preencheu, então, todos os valores mês a mês, qual foi a minha receita bruta, então. E se eu quiser saber o resultado da receita bruta anual, como é que eu vou fazer? Seleciono e autossoma. Ah, por que ficou assim, professora? Porque não teve espaço, então, para o número que está aqui dentro. Como é que eu faço? Ajusto o tamanho da célula, então. Agora sim, o total está aqui. Receita bruta anual, que é a soma do D2, coluna D, linha 2, até o D13. Somou tudo, então, todo esse intervalo de linhas aqui ele somou. Essa é a minha receita bruta. O imposto. No exercício me traz que o imposto é o 18% sobre o total do faturamento, o total da minha receita bruta. Então, eu vou calcular sobre esse valor aqui. Então, começo sempre com igual a esse valor, né, lá da coluna D, linha 2, vezes 18%. Vamos ver se assim ele vai calcular. Calculou. R$7.200 o valor do imposto, então. Quero saber dos outros meses, como eu faço? Seleciono a primeira linha e botar o comando que ele é para fazer a mesma fórmula em todas as linhas. Por que ficou assim? Vamos de novo, tá com pouco espaço aqui. Aumento, então, o tamanho das minhas células. Qual foi o valor total de imposto pago, então, no ano por essa empresa? Seleciono toda a célula e autossoma. Somou lá, pagou R$132.624 de imposto, então, de janeiro até dezembro. Depois do imposto, eu tenho a minha receita líquida, ou meu faturamento líquido. Minha receita líquida. O que seria a minha receita líquida nesse caso, pessoal? Como é que eu vou calcular minha receita líquida? Igual a minha receita bruta, então, que é os 40.000, menos o meu imposto que eu paguei no mês. Eu tive uma receita líquida de 32.800. Eu faturei aqui 40.000, mas eu paguei 7.200 de imposto, então minha receita líquida foi 32.800. Eu quero que ele aplique essa fórmula em toda essa coluna F aqui. Então, aqui está calculado, então, todas as linhas, todos os meses, então, quanto foi a receita líquida. E o cálculo da minha receita líquida anual?
Seleciono todas as células e autossoma. Então, R$ 604.176 foi a receita líquida, que nada mais é do que receita bruta, total das minhas vendas, menos tudo que eu paguei de imposto ali naquele ano. Então, eu tive uma receita líquida de R$ 604.176. Depois da receita líquida, qual foi o custo total? Eu passei ali o custo total já no exercício, que é fixo mais variável. Já tá lá todo o custo, então. Custo total. O que envolve o custo total, pessoal? Todos os custos fixos da empresa que a gente já falou. Aluguel, contador, mão de obra da administração, tudo entra em custos fixos. E os variáveis, então? A comissão dos vendedores. O que mais pode ser variável? A matéria-prima que foi consumida para produzir todas essas calças. Então, aqui eu já passei os valores totais, então, para vocês dos custos. Vamos lá. 26.500. Em janeiro, 31.600. 34.800. 38.000. 39.200. 41.000. 25.000. 26.800, 32.500, 31.450, 33.250 e R$ 37.000. Esses foram os custos, então. Aqui eles não estão então, ainda em formato de dinheiro, em formato de reais. Como a gente faz? Seleciona todas as células e aqui no formato, ó, ficou todos assim porque não teve espaço. Como eu aumento a célula, largura só aumentando para o ladinho. Então, agora tá ali todos os custos. Qual foi o total dos meus custos? Então, anual aqui, de janeiro a dezembro. Seleciona as células que eu quero somar, autossoma. Ah, ficou pequeno? Vamos aumentar lá. 397.100, então, o meu custo total. E agora, como eu vou chegar no meu lucro, pessoal? Vamos ver. Como é que será que eu chego no meu lucro, então? O que seria o lucro? Minha receita líquida, porque aqui eu já descontei o imposto, é isso? Eu faturei 40 mil, paguei 7.200 de imposto, minha receita líquida foi 32.800. Só que eu tive 26.500 de custo para produzir essas calças. Então, como é que eu faço o lucro aqui? Igual a receita líquida menos o custo total. 6.300 só foi meu lucro. Então, imaginem, eu tive uma receita bruta, eu vendi para 40 mil e me sobrou lá no final, descontando imposto, descontando meus custos fixos e variáveis, meu lucro de 6.300 nesse mês. Quero aplicar a mesma fórmula em toda a coluna. Então, não deu espaço para tudo, vamos lá, vamos aumentar. Olha só. Qual mês que eu tive maior faturamento aqui, o maior lucro? Qual mês? Foi o mês de julho, é isso? 31.416 no mês de julho, meu maior lucro nesse mês, então, pessoal. Porque eu tive uma produção de 1.720 calças, ó. Não, eu tive ainda, ó, em dezembro, uma produção de 2.150 calças. Tive um lucro de 33.520 lá em dezembro. É isso, pessoal? Como eu vou saber o lucro anual dessa empresa? Seleciono todas as células e... Quanto foi o lucro anual? R$ 207.076, então. O que mais eu posso fazer nessa planilha, então? Vou selecionar ela. Posso colocar linhas nela. Lá em cima eu vou botar as letras em negrito, que são os títulos. Negrito. Vou colocar um fundo também. E os resultados que eu pedi para vocês, quais foram? Já localizamos lá. Receita bruta, ok, lá no A. Imposto mensal tá aqui, ok.
A receita operacional líquida está aqui, que é receita bruta menos impostos. O que mais? Meu lucro mensal está aqui, porque eu descontei meu custo, então. Total da receita bruta anual. Tá aqui o resultado. Vamos colocar aqui, então, ó. Total da receita bruta anual. Total da receita líquida anual. Tá aqui. E o que mais? Total dos custos anual. Tá aqui meus custos anual. E o lucro total anual está aqui também. É isso, pessoal. Alguma dúvida, vão me chamando lá no chat, quem não conseguir concluir a planilha. Depois disso, vocês vão salvar ela, enviar como anexo, então, lá no na atividade 4 do Moodle, tá? Estou à disposição de vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.